8h07 em Campos, de volta com o Folha no Ar. Planície Goitacá que amanhece com sol. Estamos no outono brasileiro, máxima para hoje prevista é de 32 graus. Calorão aí ainda de verão. E são 8h07. Programa de hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plinibacelar e Vacina Plinibacelar. Estamos com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, conversando com o Murilo Diegues, recebendo o Murilo, que é diretor do Instituto de Pesquisa Pro4 e empresário e colunista da Folha da Manhã. Eu volto com você, Luísa, por favor. Murilo, a gente encerrou o bloco, você não terminou seu apontamento sobre transporte, mas acho que é você mesmo, porque a gente vai para aqui direto e que eu me lembro, é a primeira vez que o Vladimir participa e interage assim ao vivo. Então, vou acreditar essa audiência a você. E ele coloca aqui em relação, para abrir o bloco, ele coloca aqui mais uma vez. O transporte público de Campos é um problema, nunca neguei isso. Mas vale ressaltar como encontramos com terminais improvisados sem nenhum tipo de subsídio. Hoje estamos subsidiando o diesel e monitorando os veículos por GPS, senão o setor já teria parado. Depois de muito estudo, pesquisa e conversa com os setores, a Prefeitura está investindo 17 milhões em 3 estações de integração modernas, que depois de prontas vão operar com bilhetagem única e com as vagas se transformando se transformando em micro-ônibus, para dar mais conforto aos usuários do interior. Vale lembrar que existe uma decisão judicial para retirar as vans de circulação. Dentro dessa decisão foi feito um acordo onde ônibus e vans não podem atuar no mesmo território. Vladimir Garotinho, passa Murilo Diegues. Olha, eu acho que é esse mesmo caminho que o prefeito está tomando, porque a gente conhece comunicação. Se permanecer esse estado de caos que é o transporte público, um exemplo, você quer ver um troço mais degradante e humilhante do que uma pessoa vindo da Baixada, parar no BPRV, ter que descer e ir a pé para poder embarcar na frente? Isso é fato. Não ter ônibus, isso é fato. Então, na medida que... Você volta e meia, desculpa, você noticia isso com alguma regularidade, protestos de comunidades mais distantes, que não, se julgando pouco assistidas por transporte público, fecham estradas. Então, quer dizer, ele está indo em direção, pelo que ele coloca aí, ao atacar o problema. É por aí mesmo. Ele está vendo o problema e está tentando atacar o problema. Mas que ele tenha muito cuidado para que isso não domine a discussão. Porque, como eu estou dizendo, ele vem falando sozinho. Não tem uma oposição que tenha essa percepção e bata, porque senão ele vai levar a discussão, tira o propositivo do governo para o problema. Então, o que ele está dizendo que está fazendo, ele está se antecipando, está percebendo, está assumindo o problema da questão do transporte e está atacando. Vamos ver os resultados, né? Como dizia aquele outro, os resultados a gente só conhece depois, né? Mas eu acho que é por aí, ele está de parabéns, está antenado e está buscando a solução para esse problema. Como acho que
se pudesse, né, como dar uma sugestão, que ele visitasse, como ele está aqui nos atributos dele, numa pessoa acessível, presente, está visitando obras, que ele começasse a rodar os postos de saúde, começasse a dar uma atenção especial, porque há um problema grande na saúde, na questão de gestão. Dom, às vezes rádio você pega na intimidade, né? É porque Murilo chamava o papai de Dom, aí depois a relação, eu virei Dom também, ele virou Dom também, todo mundo virou Dom. O Dom original, o maior de todos, já felizmente faleceu em 2012, ficaram os dois dons menores aqui com essa brincadeira. Mas, Murilo, da parte pesquisa, tem parte também política. Você é analista político, faz um bom trabalho como analista político na Folha, há alguns anos já. Você acompanhou isso na sua coluna, Coisas Bacelar com os garotinhos. Eu vou fazer um preâmbulo, ok? Um preâmbulo. O acordo foi feito, tendo Cláudio Castro como fiador, para pacificar a relação entre Rodrigo Bacelar e o prefeito Antônio Garotinho. Rodrigo se elege presidente da LERJ, como diria Bruno Henrique, passou para outro patamar, né? O sarrafo dele subiu. E tinha essa coisa aqui em Campos. Se fosse apostar, o campista, a maioria apostaria que essa classificação não sairia. No entanto, ali naquela coisa, como é que vai ser essa pacificação? Que cargo vai ter? Que espaço no governo vai ter a oposição? Nessa costura municipal de um acordo fechado na esfera estadual, Marquinhos não se sentindo aquinhoado, não só ele, mas o grupo, no governo, ele tira da manga as contas de Rosinha. Prerrogativa de qualquer presidente legislativo em qualquer lugar do mundo. A pauta. E é assim mesmo. Por ter o parecer do TCE contrário, né, pela reprovação que foi consumada na legislatura passada, anulada no primeiro biênio dessa, em decisão polêmica, questionada por juristas. Aqui estiveram o Carlos Alexandre de Azevedo Campos e o Cristiano Miller, né, a então presidente da OAB, dizendo que é um aborto jurídico, né, a anulação. Mas, enfim, isso é bom deixar para o jurista, não vou estar nessa seara. Vladimir, via Frederico Paes, estava Marquinhos Freitas por 3-12, né? Em 25. 3-12, está ali na conta. Via Frederico Paes, eles atraem Nildo e Ábido, estava 14-11, porque também foi Dandinho no Rio Preto. Com Nildo e Ábido, vira para 3-12 para o governo. Houve uma chiadeira da oposição. Marquinhos tira, bota o bode na sala das contas de Rosinha para pressionar o governo. 2/3 era necessário para provar as contas, por aquele motivo que eu expliquei. Na segunda-feira da semana passada, há ligações muito tensas, eu sei o que foi dito nessas ligações. Falei com o Elinho, ele falou que não, mas foi sim, Elinho, foi fato, e eu posso dar detalhes. Então, houve, na segunda-feira da semana passada, ficou assim, um fio de cabelo para a coisa desandar. Marcou-se uma reunião, a coisa amenizou, marcou-se uma reunião no Palácio Guanabara, da qual participaram 6 pessoas, a saber, o governador Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar, Vladimir Garotinho, Frederico Paes, Marquinhos Bacelar e Elin Naim.
E que o argumento principal, isso é a linha que participou do Renato que confirmou, é a máxima: político não reprova contra de político, porque o mundo é redondo. Amanhã, quarta-feira, bota para botar as contas e ele consegue aprovar as contas de Rosinha. Estou fazendo esse preâmbulo, se me desculpem, mas para o ouvinte poder saber em que pé estão as coisas. Como é que você viu esse processo todo, Murilo? Olha, Luiz, vamos dizer assim, eu vejo isso como um processo, eu vou especular mais do que deter informações, né? Eu acho que isso tudo começou na campanha de governador. Quando, né, me recordo de uma entrevista sua com Clarissa, ela dizendo que tanto ela quanto o pai eram receptores de denúncias do governo Cláudio Castro. E a gente começou a perceber que o UAU, outro, através do CEPERJ, começando a fazer um dano muito grande. E Vladimir vai a Cláudio Castro, Marquinhos já tinha ganho a Câmara. Marquinhos já tinha ganho a Câmara. Já tinha perdido isso. Vladimir vai a Cláudio Castro e Garotinho, com uma relação muito próxima ao Washington Reis, me parece que ali o governador assume um compromisso. Isso é especulação, tá? Isso não é informação. Isso é análise. Um compromisso com Vladimir de que estaria assegurada a governabilidade dele. E certamente isso passou não só pelo governador, por Vladimir, por Garotinho, e pelo próprio Rodrigo, que é o líder, né, do clã. É o líder do clã. Do clã Bacelar e do grupo da Câmara. Está encostado nele. A sombra dele. Então, acho que Vladimir foi lá cobrar isso, e tudo que Cláudio Castro não quer é problema. E me parece que os garotinhos têm como criar problema para ele. A ida de Nildo e de Ábido é uma coisa que acontece à parte. É uma coisa que acontece antes dessa negociação dos cargos. Antes dessa negociação dos cargos. É uma articulação do vice-prefeito que conduziu esse processo com Nildo e com Ábido. Então, eu vejo que existe um submundo nesse processo. E acho que Vladimir vai ter a governabilidade que precisa para tocar o governo. Essa é a minha impressão.
A gente tem que fazer uma análise dos governos Castro e Lula, antes de passar para o último bloco, que vai ser economia. Deixa eu fazer só outra pergunta em relação à pacificação. Vladimir ganha a eleição. Segundo turno mais duro do que a priori apontava ser. Né? Eu falo, não comparo os indivíduos, e nem pessoalmente, nem politicamente. Aí lembrou muito a eleição de Lula agora. Muito parecida eleitoralmente. Né? Tinha um cara com grande vantagem, fica perto de ganhar o primeiro turno, não ganha. Aquela vantagem é muito encurtada no segundo turno e quase, foram quase. Né? Tanto Lula venceu por pouco Bolsonaro, quanto Vladimir venceu por pouco Caio. Começa o governo. 15 de maio, vamos voltar um pouco. Negócio de política é bom voltar um pouquinho no tempo. 15 de maio de 2021, Vladimir assume. Maioria ampla, no único vereador que votou contra Fábio Ribeiro, presidente, foi Marquinhos Bacelar. Todos os demais votaram em Fábio. 15 de maio, reunião na famosa casinha da Lapa, papai deixou. Vladimir, Garotinho que ditou a reunião, acho que foi 13 vereadores da base, que era muito, muito maior naquela época, base muito maior. Já se sabia que vinha um código tributário, que vai gerar no dia 25 aquela perda da base. Mas antes disso, começa, Garotinho queria colocar as contas de Rosinha junto com a proposta proposta de reforma do governo, né? Só que para aprovar a proposta do governo, você precisa de maioria simples. Para aprovar a conta, quanto para o TCS, precisa de 2/3. É diferente a conta. Garotinho, você conhece bem, e fala na reunião, que o governo tem dente, pode morder. Bruno Viana, vereador, que participou daquela reunião, teve uma semana aqui depois, nesse mesmo programa onde você está sentado, falou mesmo isso. Agora, eu sou vereador, também tenho dente, também posso morder. Todo mundo tem dente, pode morder. Deu no que deu. Perda da base ali, 10 dias depois, dia 25, perde a base. Isso só vai ser reconquistado, a maioria, né? Só vai ser reconquistado agora com o Nil de Hábito. Garotinho fez uma aposta e perdeu. Marquinho, ao colocar na pauta as contas de Rosinha, fez uma aposta e perdeu. Você não acha que é irônico que a aposta perdida por Marquinho tenha coberto a aposta perdida por Garotinho, com o mesmo objeto, as contas de Rosinha, que no final foram aprovadas? Olha, Luiz, eu volto ao meu pensamento, como eu estou dizendo a você. Eu detenho pouca informação de bastidor. Só um segundo, tudo isso que eu falei aqui são fatos, tá? Não, você está relatando fatos. Não é especulação, não é fato. Você está de fato. E eu estou na especulação. Sim, perfeito. Tá? Eu entendo, eu volto ao meu, a minha crença. Isso daí, o fiel da balança é o governador, que tem acertado com o Rodrigo. E acho que os dois, como você sabe também, e aí eu não sei se você sabe por fatos ou por especulações, que tudo que o Rodrigo não quer e que Cláudio Castro não quer, o que eles não querem, são problemas. E havia também especulações de que, passada a eleição, eles teriam muitos problemas com a justiça. Você sabe disso? Ouvi.
muito... Mas isso é, como você falou, isso é tudo especulação. Não há nada concreto. Daí eu vou dizer uma coisa a você. No meu caso... Só desculpe se interromper, o ditado que eu adoro, problema é coisa de física. Problema é coisa de física. Problema é coisa da vida. Problema é coisa da vida. Então, e aí eu já tenho informação do mundo jurídico, aí é informação mesmo, de que deixa quieto, porque se mexer vai dar problema. Puxa a pena, vem um galinheiro. Vem um galinheiro. Então, eu acho que o governador vai levar. E tem uma questão, a questão disso aí. Isso, como, né, disse Rosinha a respeito de Vladimir, não são os belos olhos azuis, verdes de Vladimir que está resolvendo isso com o governador. Tem mais... O processo é muito mais amplo do que os olhos verdes. Meu caro Murilo Diegues, diretor do Instituto de Pesquisa Pro4, empresário, colunista da Folha. Já que você está falando do governador, a gente já roçou aqui nesse assunto, né? Falou várias vezes sobre essa questão. Eu vou te pedir o análise dos governos, tanto do Castro, que, aliás, na pesquisa, se quiser usar, pode usar o desconhecimento dele naquela análise dos números também dos desconhecidos aqui de Campos, que pode ser uma vantagem ao invés de desvantagem. Isso aí falando de pesquisa. Mas ele chegou lá no primeiro turno também, fato relevante, e também do novo governo Lula, depois daquela disputa acirrada, polarizada. Mas antes de você começar a analisar esses dois governos, agora com quase 3 meses, eu só vou registrar um fato aqui para orientar os motoristas que nos ouvem e também para colocar uma questão da comunicação no governo, que eu falava mais cedo, aí descompassou, não deu para eu colocar. A obra da 28 de março, ela começou, é do governo do estado, ela começou numa segunda-feira, a moda vamos embora, sem conversa com a Secretaria de Obras, confirmada aqui pelo senhor Fábio Ribeiro, ele que falou aí onde você está também. E sem nem mesmo uma conversa com o IMTT. Poderia ser, então, pelo Holanda. Então, agora você está vendo. Você está vendo aqui, a 28 de março, está com a pista fechada no sentido Penha, lá depois da Felipe Web. Está em obra. Beleza, isso está a semana toda, estamos anunciando. Foi fechado aqui, deve ser temporário para alguma sinalização, eu não sei o que é, a 28 de março, sentido centro, ali na Beira Valão. Eu passei lá. Só que o problema, meu caro Murilo, Aloysio, é caos. Não tem, eu estou vendo pelas imagens do Senzanet que o Beto me alertou aqui, é que não tem um guarda, não tem um guarda, nem de um lado, nem de outro, para dar uma ajuda, para dar um Felipe ali, É isso que eu critico no governo, se é que vale alguma coisa minha crítica, é essa falta de sinergia, de comunicação, não tem entre as pastas, e isso também revelado aqui nos bastidores por alguns secretários. Só para colocar esse tema aqui de governo... E também é motivo de crítica da oposição da Câmara. Muito. Crítica acertada. E aí vem a questão da comunicação, que é importante em qualquer situação, de qualquer pessoa, de qualquer profissão. Uma obra extraordinária na 28 de março, que é uma artéria fundamental aqui para a cidade, pode virar contra o governo. Você entende a questão da comunicação e sinergia entre as pastas? Não, e acho que nesse aspecto o governo do estado, ou quem quer que seja, o responsável por isso, está tendo um desgaste
concordo com você em gênero, número e grau, que desgaste desnecessário. E tenho visto depoimentos até raivosos em relação a isso. Isso é uma coisa que o prefeito devia intervir urgentemente numa melhor gestão, tanto de comunicação, quanto de sinalização, quanto de alternativa, quanto de meia pista. Quer dizer, tinha que sentar e ver isso. De guarda municipal, fiscalização. Fiscalização, isso teria que ver, porque isso está gerando um desgaste muito grande. Embora entenda que, passado o problema, a tendência ao esquecimento ela é grande. Você tirou isso, mas é um desgaste desnecessário que ele está tendo nesse momento. Castro e Lula. Olha, o governo Castro tem, vamos dizer o seguinte, a grande pergunta que vale 1 milhão é quando acaba o dinheiro da SEDAI e renova ou não renova a recuperação fiscal. O que é o fim do governo Castro? É um governo que continua com o pé no canto, fazendo tal, tem uma avaliação boa, sobretudo no interior. Quer dizer, a taxa de desconhecimento dele foi muito ligada a Rio e o Grande Rio. Ele veio buscando apoio dos prefeitos, veio levando o interior. Então, é uma coisa que ainda tem muita água para rolar. Tem muita água para rolar, né? Espero que antes que e se terminar o dinheiro e se não tiver recuperação fiscal, a gente tem finalmente a ponte da integração entregue, porque isso é um parto de... Joãozinho morreu sem conseguir inaugurar. Virou o nome da ponte, verdade. Para encerrar, o governo do seu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Aloysio. É uma ironia, tá? Embora seja, você é brasileiro. Sou brasileiro, ele é meu presidente. Né? A eleição acabou. Eu acabei, mas não perco a piada. Eleição acabou, não fui eleitor dele, mas ele Juro. Eu nunca suspeitaria, juro. Não fui eleitor dele, mas o que eu digo é o seguinte... Você votou em peso em Bolsonaro. Votou 66%. 66%. O que eu vejo é o seguinte, eu vejo um governo raivoso e um governo com catinga de mofo. É um governo que não se reinventou, não chegou. Acho que o governo de Lula envelheceu com Lula. Ele não... eu não vou nem dizer que é mais do mesmo. É o mesmo do mesmo. Não tem... Quer dizer, essa coisa de baixar a taxa de juro... Vamos falar, pelo amor de Deus, seria que vou falar no próximo bloco da economia. Não, mas estou dizendo, baixar no peito, no grito. Não resolve. As coisas não funcionam assim.
Quer dizer, ainda ele não disse para que veio, né? São pautas antigas, quando o Brasil precisa de proposições, precisa de um processo de avanço, e que ainda ele não está sinalizando essa entrega nesse sentido, né? Ele está como se fosse dar uma satisfação ao eleitorado dele de forma superficial, e inconsistente. É como eu estou vendo nesse, mas muito como você tempo. Colocou, muito pouco tempo, né? Murilo, vou te interromper novamente. Precisamos fazer um breve intervalo, mas curto, tá? Rápido. Dê licença, por favor. E o Murilo consegue trazer, Aloysio, conforme você já acreditou a ele, além do prefeito, o ex-prefeito também, Sérgio Mendes, está aqui comentando em nossas redes sociais. O presidente da CDL comentou lá no eu fico armando no Instagram, tem Twitter TV, tem o YouTube, um engajamento bom. Acho que você podia fazer um programa nessas redes aí, hein, rapaz. Certo. Vai ver que... A gente tá boa. Engajamento grande. Sérgio, Garotinho, Edivar, além outros, claro, importantes ouvintes, o Maurício Batista, que está aqui com a gente, o Zé Armando Barreto. Edivar trabalhou com o Murilo. Ele bota isso aqui, na Codenca, no governo Garotinho. Muito bom dia. Edivar Júnior e Capi. Muito bom ouvir e ver Murilo Diegues, quem me levou para ter uma experiência no poder público quando esteve na Codenca. Murilo, quais os secretários você destacaria na composição atual? Tem um monte de pergunta aqui para você, mas eu vou postergar isso aí. Ou pode? Vai lá, qual que só para ir lá. Essa do Edivar. E você acha que a composição política está prevalecendo a composição técnica? Olha, existem pessoas boas, mas é aquilo que eu estou falando. Eu acho que o governo Vladimir, ele volta ao primeiro governo Rosinha. Ele está recuperando o Parque Saraiva, recuperando o Esplanada, Guarulhos. Quer dizer, é um governo de resgate. Eu espero que processos estruturantes para um novo governo, se assim ele tiver, e ainda para isso, para esse restante de mandato, né? Eu não quero julgar pessoas, mas eu julgo ações. Então, eu sinto falta disso, sinto falta não adianta citar essa discussão do centro, é uma discussão inócua. O centro não passa pela bicicleta por isso, passa por um projeto como Eduardo Paes está fazendo no Rio de Janeiro. Na zona portuária, pô. Aloysio, só uma construtora de São Paulo vendeu 4.800 apartamentos. Nós estamos falando 4.800 apartamentos, é uma cidade. E aí uma cidade traz faculdade, traz supermercado, traz comércio, traz restaurante. Ele fez a zona portuária que Buenos Aires fez com Puerto Madeira. Então, quer dizer, não adianta estar discutindo bicicletário. Quer dizer, hoje a gente tem que discutir que não tem acesso. O transporte coletivo é o caos. Hoje não tem acesso.
ao centro. Você tem 3 pistas, tá me lembrando agora, 28 de março fechado, 15 de novembro, e tem agora aqui a Carlos Lacerda, interditada em frente ao Hotel Flávio ali. Isso é muito importante, mas a gente vai estar comendo tempo na economia. Então, quer dizer, a resposta que eu tenho que dizer é que eu acho que o governo, por tudo, como o próprio Vladimir coloca, que não é questão de sorte, não é questão de sorte, se não é questão de sorte, é questão de articulação, vamos articular melhor. 8h43, fechamos esse bloco rápido em 1 minuto, de volta com o Murilo Diegues aqui no Folha no Ar, ao vivo. A Unimed Campos está